Agora, falando de alguém ser realmente piedoso, ser cristão, como era o caso do Brainerd, como era o caso da Jerusha, o Edwards é muito visto dessa forma, como um homem extremamente piedoso, alguém que amava a glória de Deus. Então acho que seria interessante, pegando aqui que nesse livro a gente vai ver vários traços do Edwards, a gente podia começar a falar de alguns traços diferentes e começar pela ideia do Edwards realmente cristão, piedoso. O que a gente pode falar sobre ele que tanto o caracterizou dessa forma? Então, a gente tem aqui no trecho da antologia, não é? Sobre os escritos pessoais, um gostinho disso. A gente tem o diário dele, a gente tem as resoluções que são mais conhecidas, né? Que ele escreveu quando tinha 19 para 20 anos. Mas as resoluções que são as mais conhecidas, elas têm a ver com compromissos, né? Resoluções mesmo. São compromissos que ele resolve assumir para a vida. Seriam as metas de fim de ano, né? São as metas de vida, né? Metas de vida mesmo. Você tem razão. A gente costuma fazer de fim de ano, mas ele coloca para a vida. Mas quando você vê, por exemplo, a sua narrativa pessoal, a narrativa pessoal foi uma coisa que ele escreveu para um genro dele, contando um pouco da trajetória espiritual dele. É muito legal, ele falando assim, como é que Deus mexeu com ele na adolescência, os momentos em que ele ia andar no bosque e tinha momentos de oração preciosas com o Senhor, em que ele contou não para se gabar. Essa era uma maneira de muitas vezes você dar testemunho de vida cristã quando você ia, por exemplo, professar a fé. Quando alguém ia ser recebido como membro da igreja, muitas vezes o que era exigido era uma espécie de testemunho. Conte pra gente um pouco da sua experiência religiosa. Então, Edwards está fazendo isso em forma escrita para um dos seus genros, né, para poder, digamos assim, familiarizar mais com a vida cristã dele, a experiência religiosa dele, para que outros tirassem proveito. Então eram coisas escritas muitas vezes para os outros lerem mesmo. Diários não necessariamente, mas esse tipo de testemunho da sua experiência religiosa, sim. Então a gente tem nesses escritos pessoais, que a nossa antologia traz aqui um recorte muito legal, a gente tem um pouco da vida piedosa dele. E aí, o que é precioso a gente destacar aqui? Edwards é um grande pensador, como a gente vai dizer um pouquinho mais daqui a pouco nessa conversa, mas pensar que ele era alguém marcado por piedade faz com que a gente não dicotomize. Edwards não é um ou outro. Ele não é um cara muito piedoso e ok de teologia. E nem é assim um teólogo renomado, mas cuja vida é questionável. Ele não é um dos dois. E você não precisa ser um dos dois. Essa é uma coisa muito legal que eu acho que a gente pode e deve tirar da vida de Edwards.